eu sou a Miriam do Cheirinho Bom de Livro e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os melhores livros que eu já li na minha vida. Eu dei uma olhada no Scooby, na verdade eu colei de lá mesmo, tá? Pra ver quantos livros eu favoritei assim ao longo dessa minha trajetória de leitura. E foi um total de 26 livros favoritados e dentro desses 26 eu separei 7 livros que eu bati assim o olho e eu tinha que colocar nessa lista aqui. Então já pega aí um bloquinho e anota esses livros como indicação, porque são livros muito maravilhosos que merecem ser lidos por todo mundo. Livros favoritos pra mim, gente, são aqueles que de algum modo me impactou, que eu consigo lembrar a história, ou pelo menos das partes principais, e que agregou em alguma coisa na minha vida. Então se você gosta de listas com indicações de bons livros, gosta de acompanhar resenhas e tal, já deixa eu curtir aí no vídeo pro YouTube poder entregar também esse vídeo a outras pessoas. Se você caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos que eu colocar nesse canal maravilhoso. E caso você tenha interesse em adquirir qualquer um desses livros que eu citar aqui, ou quiser comprar outros livros ou qualquer outra coisa, use o meu link de compras que eu vou deixar aqui na descrição. Fazendo isso, gente, vocês ajudam muito o canal a crescer e não paga nada mais por isso. Vou deixar aparecendo aqui na tela pra vocês o @ do meu Instagram literário, que é o Cheirinho Bom de Livro. Eu tô sempre compartilhando as minhas leituras atuais, tô conversando com o pessoal, trocando figurinha e tal. Então eu convido vocês a me seguirem por lá também. Então, sem mais delongas, vamos a essa lista maravilhosa. Nesse vídeo não tem o top 7, porque todos esses livros que eu citar aqui hoje, eles, assim, estão no primeiro lugar do meu coração. São livros muito queridos, muito favoritos, então eu não conseguiria colocar primeiro, segundo, terceiro, porque não daria. Pra mim é todo mundo aqui é primeiro. Alguns livros que eu citar aqui já tem até resenha aqui no canal, que eu vou deixar passando aqui nos cards conforme eu for mostrando eles pra vocês. Vou começar essa lista com O Diário de Anne Frank. Eu li esse livro aqui na adolescência e foi o primeiro, assim, que me impactou de verdade. Pois na época eu não era, assim, aquela leitora assídua e esse livro aqui foi pedido por um trabalho na escola, então eu precisava ler. Mas quando eu li, gente, a história que ela é real aqui, ela já me deixou, assim, com o coração angustiado. Pra quem nunca ouviu falar desse livro, que eu acho, assim, muito raro, né, de acontecer, porque esse livro é extremamente famoso. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma menina judia se esconde com a sua família e com algumas outras pessoas num lugarzinho pequeno. Lá eles não podiam nem abrir a janela. Foram 2 anos de confinamento e nesse período a Anne, ela começou a fazer os registros no seu diário. E eu ficava comparando assim, eu tinha quase a mesma idade que a Anne quando ela começou a registrar esses fatos aqui que ela vivenciou. E isso foi me deixando assim, triste, angustiada, tipo uma menina da minha idade passando por tanta coisa ruim. Meu Deus! E foi por causa desse livro que eu fui começar a pesquisar mais sobre o nazismo, comecei a pesquisar mais sobre as coisas lá da guerra e tal. Até mesmo porque tinha o trabalho, então eu precisava ficar inteirada nisso. Mas assim, eu me via pesquisando coisas muito além do que a escola pedia, porque eu realmente senti que eu precisava saber mais um pouquinho sobre esses acontecimentos e sobre a Anne. É uma pena que o desfecho desse livro, assim, não foi muito bom, porque foi uma história real e o desfecho da própria Anne não foi legal. Mas foi um livro que marcou muito a minha vida e eu precisava colocar nesse top 7 aqui. O próximo livro favoritadíssimo é O Conde de Monte Cristo, que eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês. Gente, que livro incrível! Eu já fiz a resenha dele aqui no canal, vou deixar o card aqui pra vocês poderem ir lá conferir. Esse foi o meu primeiro calhamaço, assim, com mais de 1000 páginas que eu li na minha vida. Foi o primeiro e único, né? Porque depois disso eu não consegui mais ler nenhum livro acima, assim, de 900 páginas. Eu não poderia deixar esse livro maravilhoso fora dessa lista, porque apesar de ser um calhamaço, ser muito grosso e tal, é o tipo de leitura que não cansa o leitor, porque ele tem histórias interessantes o tempo todo. A inteligência do personagem principal, que é o Edmond Dantès, é muito interessante de acompanhar. É uma leitura super fluida, a escrita do autor é fácil, sabe? Todos os personagens dessa obra, sejam primários ou secundários, eles se encaixavam assim na narrativa de uma maneira assim bem inteligente, bem legal. E é um livro assim muito completo, o desfecho dele satisfaz os leitores, sabe? E eu poderia ficar falando horas a fio sobre esse livro, mas como já tem resenha, eu convido vocês a irem lá conferir, tá bom? E o terceiro livro dessa lista eu favoritei esse ano, que é o livro A Cidade do Sol. O pano de fundo se passa lá no Afeganistão, é um país que tá assim em constante guerra. As protagonistas são a Mariam e a Layla, são 2 mulheres que têm a vida assim totalmente diferente, elas foram criadas de modos diferentes, mas em algum momento aqui da narrativa, o caminho delas acabam se cruzando. Os personagens, mesmo sendo fictícios, ele apresenta assim a realidade das mulheres de lá. Mostra as coisas que elas são submetidas, que são assim, situações de cortar o coração mesmo. Foi o livro
livro que me revoltou em algumas partes, me emocionou em outras, e que passa uma mensagem muito importante, que apesar das adversidades que elas passaram, e que eu falo pra vocês, não foram poucas, é possível continuar ali, ter aquela esperança de que coisas melhores ainda está por vir. Gente, é um livro muito emocionante que eu indico assim de olhos fechados. O próximo livro da lista é A Princesinha, que é um livro infanto-juvenil que eu li depois de adulta mesmo, mas eu já conhecia a história desse livro aqui desde pequena por causa desse filme que eu vou deixar aparecendo aqui na tela, que também se chama A Princesinha. E naquela época, quando eu era pequena e assistia esse filme já era um dos favoritos da minha vida. E quando mais velha eu descobri que tinha um livro na qual o filme foi baseado, eu fiquei tipo, eu preciso ler esse livro. Gente, quando eu li, que livro gostosinho, sabe? Que livro bom. Conta a história da Sarah Crew, que é uma menina de 7 anos de idade que vive na Índia com o pai. Eles são riquíssimos e ela tinha tudo pra ser uma criança extremamente mimada, extremamente chata, aquelas coisas todas de uma criança que tem tudo na vida. Só que, apesar de tudo isso que o pai proporcionava, tudo que ela queria o pai dava, ela era uma menina meiga, ela era uma menina carinhosa, cheia de imaginação. Era uma verdadeira princesinha, só que de espírito, sabe? Num determinado momento aqui do livro, o pai dela precisou fazer uma viagem e deixa ela numa casa de meninas com a senhorita Minty. E o que acontece? Até então ela era bem tratada e tal, só que essa tal senhorita não gostava da menina. Mas como ela era a mais rica do local, ainda era tratada com regalia. Num determinado ponto aqui, o pai dela morre e a menina perde simplesmente tudo. Perde todas as riquezas. E ela passa de a mais rica do local para uma criada. Ela passa por várias privações, ela passa fome, passa frio. Então ela tinha tudo para ser uma menina amargurada. Mas apesar de tudo isso que aconteceu com ela, ela ainda conservou o seu espírito bondoso. Ela ainda continuou sendo aquela menina humilde, aquela menina carinhosa, aquela princesinha de coração, cheia de compaixão e bastante imaginação. É um livro assim muito bonitinho, ele é muito emocionante. O desfecho dele é diferente do desfecho do filme, mas ambos são muito bons, então eu indico os dois aí, pega essas duas indicações. E o próximo livro favorito assim da vida, eu não poderia deixar esse livro aqui que me fez mergulhar no mundo da fantasia, que é Corte de Névoa e Fúria. Ele é o segundo livro da série Acotar. Eu já panfletei várias vezes esse livro por aqui. Já panfletei várias vezes lá no Instagram. O pessoal já deve estar cansado de me ver falar desse livro. Mas, como é favorito da vida, ele tinha que entrar pra essa lista. O desenvolvimento dos personagens aqui são incríveis. Os plots são muito inesperados. Só o romance daqui que não me convenceu muito aí do casal principal. Fora isso, foi excelente esse livro. Eu li em 2 dias e ele é bem grosso, sabe? E eu já falei sobre esse livro e os outros livros dessa trilogia aqui em outro vídeo no canal, que eu vou deixar nos cards aqui aparecendo. É um livro muito bom, o vídeo também é muito bom, então vão lá conferir. O penúltimo livro dessa lista é A Linguagem do Amor, da Lola Salgado. Eu não vejo muita gente comentando sobre esse livro não, mas é um romance contemporâneo, assim, muito gostosinho de ler. E pra ser sincero, eu comecei a ler esse livro assim, como quem não quer nada, né? Foi por indicação de uma amiga. Eu achei que seria mais aquele clichê, tipo aluna, professor e tal. Nada contra os clichês, eu particularmente amo. Mas eu achei que só seria mais um da lista, entendeu? Mas acabei sendo cativada pela história. Começa aí com um cão e gato entre a aluna fofa da faculdade e o professor carrancudo, que por acaso é vizinho dela. Mesmo eles se gundunhando aí no início, já tem atração entre eles, não demora muito e eles assumem o romance. E eu achei isso muito legal, porque geralmente nos clichês aluna-professor, eles ficam escondendo a relação. Eles não, eles assumem mesmo que se gostam, que se amam e tal, e não escondem de ninguém. Só que o livro, ele não para por aí. Os protagonistas, eles têm sonhos diferentes. Eles fazem planejamento em determinado momento, eles até se separam, eles têm aí um desenvolvimento pessoal, eles têm um desenvolvimento profissional e em outro momento eles se reencontram. Então assim, acompanhar todo esse processo foi muito interessante pra mim, traz ensinamentos muito bons e muito necessários. Eles carregam alguns traumas, então eles precisam vencer esses traumas. Ou seja, é um livro que tem uma carga de amadurecimento dos protagonistas, tem muita superação, tem várias amizades incríveis aqui, os amigos da protagonista são muito legais. E o final, gente, é aquele de deixar o coração muito quentinho. Então, gente, coloca esse livro na lista que vale muito a pena ler. Por último, e não menos importante, um grande favorito assim da minha vida é O Morro dos Ventos Uivantes. Ele é um clássico da literatura e até hoje eu tô me decidindo aqui se eu amo ou se odeio esse livro. Mas como a história foi diferente de tudo que eu li, me deu um mix de sentimento tão grande enquanto eu fazia a leitura desse livro, que eu realmente precisei colocar nessa lista de favoritos, porque foi um livro que me impactou também. É um livro cheio de personagens hostis que tomam várias decisões erradas e que afetam negativamente algumas gerações. Uma das protagonistas é a Catherine. Ela é uma personagem assim muito volátil,
E o Radcliffe, ele é um anti-herói, assim, muito rancoroso, vingativo, sabe? E eu passei muita raiva com esses protagonistas, mas, ao mesmo tempo, eu ficava instigada em querer saber o que ia acontecer com eles. E eu ficava ali torcendo para que as coisas pudessem melhorar, as coisas pudessem se resolver. Foi uma montanha russa, assim, de emoções que esse livro aqui me proporcionou, por isso que eu falei pra vocês que eu não sabia se amava ou se odiava. Então eu realmente precisei favoritar pra vida, porque é um classicão. Se você já leu algum desses livros, me conta aqui nos comentários qual deles que você leu, o que você achou e tal. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa no seu curtir pra eu saber que você gostou, né? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação pro YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!